bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você é novo por aqui, se inscreve e corre aqui na nossa playlist para maratonar. Quem sabe o maestro já respondeu alguma dúvida que você tenha. Se ele ainda não respondeu, deixa aqui no box de comentários que a gente está sempre de olho para selecionar as perguntas para ele responder no próximo episódio, tá bom? Ou nos próximos. Não esquece de curtir esse vídeo, porque é muito importante pra gente, pro YouTube entender que nós somos um conteúdo legal, interessante, que mais pessoas merecem ver. E não merecem? Vem comigo, hashtag Pergunte ao Maestro. Olá, maestro, tudo bom? Fala sobre a técnica vocal do Dimash Kudaibergen, por favor. Pelo seguinte motivo. Você disse que um cantor não pode seguir carreira lírica e belter ao mesmo tempo. Porém, ele pode possuir as duas técnicas e saber usá-las. Mas ele canta lírico e faz belting em uma mesma música. O show dele tem belting e o estilo do canto dele é liriquíssimo. Queria cantar nesse estilo. Tá. O Dimash ele tem uma diferença naquilo que a gente está falando, tá? Ele não faz uma carreira lírica. A voz pode ser lírica, mas a demanda dele é muito diferente de um cantor lírico. É difícil você entender. Sempre se lembre disso. Ele está cantando com microfone. Então ele não põe uma voz que eu sei que quando você escuta, parece muito lírico inteiro. Mas não é, tá? Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer que é. Eu também diria. Uma boa. Eu fiz um show chamado Vozes, onde eu cantava de tudo. Gospel brasileiro, gospel americano, musical theater, lírico como tenor, lírico como contratenor. Nossa, muita coisa. Como Barry Tanner. E o show chamava-se Vozes. Eu poderia ter feito mais como o Dimash, sabe? Ter botado, que ele põe isso tudo em uma música. Então ele começa de subgrave, ou ele começa com uma nota geralmente soprosa. Aí você fala, bom, ele é um barítono. Aí ele sobe pro médio, aí ele cobre como tenor. Aí depois ele passa pra voz de soprano. Então assim, isso que ele tá fazendo, não sei se você prestar bastante atenção, principalmente quando ele troca de um registro pro outro na mesma nota, que não há um aumento de recrutagem. Então significa que aquele lírico, na verdade, é um legit. Isso é uma discussão aqui, tá, gente? Vai ter gente que vai discordar, que inclusive o professor do Dimash vai dizer não é isso, mas é a maneira como eu encaro e a maneira como eu tento trabalhar os meus crossovers. O lírico deles é um liriquinho, não é o lírico full. Porque o lírico full precisa de uma voz full para poder chegar até o final de um teatro sem microfone. Então é bem distinto, tá? Agora, se você quer cantar essa técnica como o Dimash, eu só te dou um conselho. Ele é bom pra caramba, então, tipo, por que você não tenta criar o seu jeito de cantar? Né? Por que você não tenta fazer uma coisa que seja só sua? Isso é legal. Então, eu sempre digo isso, tentar copiar algum cantor é sempre uma cópia. E a gente nunca vai ser igual, a gente vai ser sempre uma cópia. Né? Não estou dizendo que você não deve estudar, eu sei que você quer, mas eu só estou te dando uma dica. Encontre o seu. Por exemplo, eu como contratenor, eu procuro contratenores na internet para escutar. Não escuto nenhuma voz parecida com a minha. Escuto entre eles parecidos, mas não escuto nenhuma voz parecida com a minha. Às vezes isso dá um certo desespero. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada que está diferente? Pô, mas quando eu cantei para os meus coachings e quando eu fiz coisas lá fora, as pessoas gostavam, então tá confortável, o timbre é grande, mas não é igual. Então, e aí vem uma coisa que me diz, bom, é unique. E aí não me interessa muito. Se você não gosta, tem gente que não gosta, vamos supor que tem alguém que não goste, e é sempre bom a gente estar aberto a críticas para a gente poder crescer mais.
Mas cuidado com as críticas, porque, na verdade, a crítica só uso quando ela é construtiva. Quando ela é destrutiva, não me interessa. Eu tenho uma frase que eu falo para os meus alunos que é: gosto é igual cocô, cada um tem o seu. Ninguém aguenta o do outro, tá? Estou sendo bem, né? Mas é verdade. Então, não discuta sobre isso, não discute na internet, gente. Não use o seu tempo para isso. Pega esse tempo que você está lá metendo malha em alguém ou fazendo alguma coisa e vai estudar. É tão melhor, né? Não estou falando isso para você que fez a pergunta, não, tá? Sua pergunta não tem nada a ver com isso. Só estou colocando para fora uma coisa que eu acho uma perda de tempo. Então, eu acho que a gente pode até falar depois um pouco mais sobre o legit, que aí vocês vão entender melhor como um cantor como o Dimash faz isso. Como a Soyang também faz. Às vezes ela faz half belting nos agudos, às vezes ela passa para flageolet nos agudos. E aí o som parece lírico. Dá para entender que os dois estudaram canto lírico. Isso é claro, porque eles têm uma voz girada. Mas isso não quer dizer que aquilo seja realmente lírico. Tá bom? Gravando. Ô, maestro, eu também quero cantar igual a Soyang. Você pode, você é soprano ligeiro? Ué? Soprano ligeiro, amor, pode tudo. Você tem half belting nos agudos, nos sobreagudos. Você gira sua voz. Claro que você pode. Quando é que a gente começa a aulinha para Soyang? Adoro! Como fazer uma boa higiene vocal? Há muitos mitos e verdades de que alguns alimentos prejudicam a voz, não possibilitando de cantar algumas notas. Esses ditados de que ovo cru e maçã resolvem alguma coisa? E de onde eles tiraram isso? Bom, eu tenho uma maneira de pensar aqui, e isso não é unanimidade, tá, gente? Então, você tem razão que tem muitas coisas que se fala sobre alimentos, e realmente alguns alimentos podem produzir uma saliva mais grossa. Por exemplo, chocolate vai produzir uma saliva mais grossa que pode incomodar na hora que você sente como se você tivesse com a garganta pesada, sabe? Por causa do depósito. Existem outras coisas que as pessoas falam, por exemplo, mel, por exemplo, que é uma coisa que se diz que é bom para a voz. Mas já está comprovado que o mel, na prega vocal, ele também cria essa membrana grossa. Então, o que eu uso para higiene vocal? Primeira coisa, eu faço nebulização. Isso ajuda muito a umidificar, né, a prega vocal. Bebo muita água, não durante o tempo que eu estou cantando, antes, né, e depois também. Porque beber durante, às vezes, pode me dar um pouco de... Até contei aqui, já contei aqui que eu fiz um concerto que eu arrotei no meio de uma nota e fiz um melisma para poder disfarçar. De muita água que eu fiquei tomando, porque eu botei água no cenário, tinha uma coisa linda, e eu queria fazer um cenário bonito. Terminei me estrepando. Isso logo no início da minha carreira. Agora, alimentos adstringentes são bons. Por quê? Porque eles dão a sensação de limpeza dessa secreção, vamos dizer assim, dessa babinha mais grossa. Então, por exemplo, maçã é adstringente, morango é adstringente, salsão é adstringente. Então, quando eu vou dar um masterclass e eu peço para a produção fazer para mim um cantinho para mim ali de catering, eu geralmente peço morango, pedaços de maçã e tomo chá. Esse chá que eu tomo, todos os perguntam, chamar essa é um chá de gengibre, que é um chá que, para mim, é muito bom, porque além de ele me dar energia, porque o gengibre dá energia, ele é anti-inflamatório, tem uma série de coisas. Então, tomar um chá de gengibre é legal. Agora, aquele gengibre que você masca que às vezes, né, você masca com sal, aquilo ali tem muito sal, não é legal, não vai te ajudar muito. Ou tem gente que põe spray lá na prega vocal, abre a garganta e coloca o spray lá. Não é legal. Isso não é bom para prega vocal, tá? Porque tem álcool ali também, então, por quê, né? Agora, a coisa mais importante que eu falo sobre saúde vocal é você descobrir quais são os alimentos que te dão reação. Tem gente que tem muita reação com leite. Então, chocolate é ruim, leite é ruim. Tem gente que não pode com gelado. Eu posso. Eu tomo sorvete e canto, não tem problema nenhum. Agora, não na mesma hora, não vou dar um choque até me aquecer e tomar um sorvete. Não é isso. Mas não há tanto problema, você precisa descobrir.
Tem gente que tem um pouco, uma espécie de alergia a álcool. Então, por exemplo, se a pessoa toma álcool num dia, quando ela acorda ruim, porque o álcool, para ela, não só o que está na corrente sanguínea, quer dizer, ficou na corrente sanguínea, vai ressecar sua prega vocal, pode te dar refluxo, pode te dar uma série de eventos. Então, eu evito, quando eu estou em turnê, alguns alimentos e algumas bebidas, porque eu sei que aquilo não me faz bem. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum com vinho, graças a Deus. Mas vodka, para mim, eu não sei o que acontece. Todas as vezes que eu tomo uma caipirinha, ou a caipirosca com vodka, a minha voz fica ruim, fica pesada, fica esquisita. Então, você precisa descobrir quais são os alimentos que fazem mal para você. Agora, tem coisas que a gente precisa, talvez, tirar os mitos, né? Esses mitos que você está falando. Tem muito mito. Tem muita coisa que não dá para entender, inclusive. Mas é só a minha opinião, de novo, tá? Olá, maestro. Poderia nos tirar a tão terrível dúvida? Água gelada faz mal ou não para o cantor? Olha, o que faz mal para um cantor, normalmente, é o choque térmico, não a água gelada em si. Então, se você não tem nenhum desse, como eu acabei de falar na outra pergunta, algum tipo de reação, não acho que a água gelada tenha problema. Os meus amigos cantores tomam água gelada, tomam cerveja gelada. Agora, se você tomou um chá de gengibre e está com tudo quente e vai tomar uma água gelada, talvez isso dê um problema. Mas, de novo, você tem que saber qual é a reação que causa em você. É fácil. Quando você toma água gelada, experimente cantar, veja se muda alguma coisa, né? Você precisa também se pesquisar, é legal isso. Então, e o cantor às vezes não se pesquisa. Eu tenho visto coisas em aula de canto que me assustam muito. Por exemplo, eu acho que eu já falei aqui também, mas vou repetir. Um aluno chega dizendo, é a primeira aula dele, dizendo que ele tem algumas dificuldades. Aí eu vou e corrijo, ele falou, nossa, ficou muito legal agora, nem doeu. E aí eu falo, mas doía antes? Ele falou, sim, doía. Então, como? Como você pode fazer uma aula de canto ou cantar sentindo dor? Não pode ser possível isso, não? Então, quando eu tomo água gelada, eu sinto dor, né? É uma coisa que você tem que se pesquisar também, sabe? E procurar com seu médico também. Eu tive há um tempo atrás, não tem muito tempo, antes da pandemia, uma alergia que não sabia o que era. Simplesmente uma coceira na ponta do meu nariz que não passava nunca. Fui no meu médico, que é o meu médico que cuida da minha voz, que cuida do meu aparelho. E ele falou, olha, parece uma rinite, blá, blá. Nós temos que descobrir a que você é alérgico e o porquê que isso apareceu agora. E aí, pesquisando, vendo minha vida, vendo de novo, se tinha mudado algum produto de limpeza, eu passei a dormir mais no estúdio e na minha sala do estúdio estava tendo infiltração da outra casa e estava dando um mofo na minha parede. E eu estava com alergia àquilo, dormia todos os dias ali. Então, eu pus antimofo na parede inteira, mandei limpar tudo, tirei tudo, limpei. Quando aconteceu, o que aconteceu? Eu não precisei mais usar nenhum remédio de alergia. Eu descobri qual era a alergia. Mas se eu não descobrisse, existem testes de alergia. Você vai lá e faz os testes todos para saber a que você é alérgico. E eu já sei que eu sou alérgico a gato, sou alérgico a ácaro, então eu tenho um mel alegra dentro da bolsa, porque a minha alergia é extremamente forte. Então, eu posso ter um edema de glote e fechar. E aí isso é desesperador. Então, o mais importante é se experimente. Sabe, eu sei que eu me estendi da pergunta, mas eu acho isso tão importante. Você, como cantor, tem que se experimentar. Você está vendo se está confortável. Estou olhando no espelho, estou todo tenso. Não, nunca deve doer, nunca deve ser tenso, no sentido de, né, difícil. Sempre tem que ser um prazer. Cantar tem que ser um prazer, sempre, né? Maestro Marconi, por que acontece de às vezes uma pessoa conseguir emitir a nota pura, porém não conseguir emiti-la em palavras? E como pode-se resolver isso? As pessoas acham que para cantar bem tem que já nascer com talento. Como dizer para a família que alguém que não canta bem pode desenvolver habilidade através de estudo? Admiro o seu trabalho. Obrigado.
De trás para frente. Manda a sua família assistir o Pergunte ao Maestro. Hashtag Pergunte ao Maestro. Aí essa pessoa vai dizer, olha, eu estou dizendo, todo mundo pode cantar e talento é 1%. O resto, dos 99%, é de trabalho e disciplina, tá? Isso eu posso te garantir. Porque a minha história é essa. Eu já falei aqui, minha tessitura era 1/8, eu tinha muita dificuldade, minha muda foi esquisita, tenho uma voz diferente. Nossa, tudo para dar errado. Então, disciplina e trabalho é 99%. 1% tá bom? E isso não quer dizer que esse 1% não seja grande, tá? Às vezes é 1% do que eu tenho que trabalhar, mas é um talento enorme, mas é 1% do que eu tenho que trabalhar. Na verdade, eu tenho que me focar nesses outros 99%. Isso que você está falando de emitir uma nota em Vocalize, por exemplo, e não conseguir emiti-la na hora que você está colocando a palavra, é muito comum. Então, por que acontece? Porque quando eu articulo vogais distintas da do Vocalize, associadas a consoantes, eu mudo o trato vocal. A articulação de consoante, a articulação de muita consoante aumenta a pressão subglótica. Então, até falo sobre isso no meu segundo livro, Canto Lírico Contemporâneo, de quando cantores de coro estão muito agudos para suavizarem suas consoantes para não aumentar a pressão, tá? Em músicas extremamente agudas de coro. Até porque tem outras vozes cantando o texto para poder ajudar. Ai, um café, que delícia. Obrigado, amado. E aí, a gente precisa, na verdade, o professor tem que te ajudar a... Por que não está saindo essa nota? Vamos ver? É a posição da língua? É o jeito que você está fazendo a posição dos lábios? E existem, as pessoas não sabem disso, regras de dicção que ajudam na emissão. Exemplos, no canto lírico, quando você vai cantar uma consoante sonora, ela deve ser feita grave para que eu salte para vogal. Então, por exemplo, ba. Você vai ouvir umas cantoras líricas quando estão cantando, ela faz o ba embaixo e a vogal no agudo. Por quê? Porque ela está usando uma regra de diction que ajuda, porque o B mantém a laringe estável baixa e aí a vogal vai em cima. MN pode ser opcionais, ou embaixo ou em cima, dependendo do placement e da região que eu estou. Consoantes átonas, ou seja, consoantes, na verdade, consoantes que a gente chama de unvoiced, né, surdas. Consoantes que eu posso usar, por exemplo, elas em cima, pensando elas em cima da nota da vogal, mas sempre deixando que o ataque aspirado me ajude a atacá-las. Tem uma série de regras aí que vão te ajudar a fazer esse tipo de emissão e que você não está sabendo usar. Pode ser esse problema e o professor de canto precisa conhecer essas regras e te ajudar. Faz esse M mais embaixo, porque o M, quando você faz ele embaixo, ele te ajuda, mas às vezes é melhor. Então, vamos pesquisar e descobrir o que é melhor para você. Mas você precisa de um professor para ver por que isso está acontecendo, tá? Pode ser que seja esse erro de consoantes, pode ser que seja um erro de vogal, por exemplo, quando você canta A, E, I, O, U, a pessoa às vezes canta assim, ó. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Cada vogal está num lugar. Quando ela vai cantar uma palavra, aleluia, por exemplo, uma palavra que tem quase todas essas vogais, ela canta aleluia. Ela não consegue igualar. E aí, na hora que você estiver numa nota muito aguda, esse U pode trocar de borda. Ou o A já começa com laringe alto, quer dizer, é muito vago te dar uma resposta, mas, de novo, uma aula, o professor de canto vai determinar por que você está com dificuldade daquela nota. Mas olha que coisa legal, você tem ela. Então, se você tem essa nota, você só precisa de um ajuste para que ela saia, tá bom? Meu professor falava uma coisa que eu admirava muito nele. Ele era italiano, mas ele estudou na França, com Pierre Bernac, que era um professor da Jesse Norman. E ele, segundo ele, era a pessoa que ele mais amou e mais odiou na vida. Era um professor muito duro, muito, muito rígido. E ele dizia uma coisa para mim que ele aprendeu e que a técnica dele, então, era um mix
de um pouco italiano, um pouco francesa, ele dizia, quem tem o grave, tô falando de graves, né? Ele falava isso. Quem tem o grave não precisa empurrar, ele sai. Quem não tem o grave, não adianta empurrar, ele não sai. Isso mexeu com a minha cabeça, porque isso mexeu com a minha cabeça para tudo. Quem tem uma nota aguda não precisa empurrar, ela sai. Quem não tem, não adianta empurrar também, porque ela não vai sair do mesmo jeito. Então, não se preocupe com isso. Busque técnicas. Não estou dizendo que você tem que se contentar com a sua tessitura, não. A gente trabalha a nossa tessitura para aumentar. Mas se a nota está saindo, com certeza ela está saindo porque não tem esforço. Então, eu ganhei muitos graves na minha voz. Quando eu cantava Fantasma com 22 anos, eu não tinha um Lá bemol Fantasma grave. Tinha um agudo, mas não tinha um grave. Hoje eu canto muito mais grave. Porque eu estou trabalhando o músculo o tempo inteiro, trabalhando, ele vai me dando respostas. E melhorou o meu agudo, melhorou o meu grave e vai melhorando. Mas aí você diz assim, você não tinha essa nota. Então, enquanto eu não a tinha, não adianta empurrar. A partir do momento que eu a tenho, não precisa empurrar. Quando você entender isso, muitas das coisas vão se resolver. Porque você vai trabalhar para a sua musculatura responder. E não vai cantar no... Eu chamo de sai desgraçada. Sabe assim? A pessoa vai lá e faz... sai desgraçada, vai! Então, vou dar uma apertadinha aqui e sai. Não faça isso. Não tem necessidade. Vai sair ruim. Não vai sair bom. Então, use a musculatura para ter isso. E faça a aula para ajustar. Para terminar, tem uma outra coisa que acontece com a língua, e, de novo, regras de dicção agora de vogais. Então, você tem uma diferença entre o open eye e o closed eye no inglês. Então, às vezes, a versão aberta, mesmo que a original não seja closed, é melhor para cantar do que a versão correta. Então, vou dar um exemplo. See, I see, esse I é um closed eye. Mas, às vezes, se eu estou de speaking numa região aguda, eu vou cantar I see, que é um open eye. Porque vai melhorar a minha projeção usando a cavidade oral. E essas mudanças vocais que o americano faz, os cantores pop fazem, você fala, nossa, o cara está cantando, em vez de me, está cantando me. To me! Ele está cantando to me, em vez de to me. E, às vezes, ele faz muito. A diferença entre o closed you e o open you, por exemplo. A palavra blue tem um closed you. E a palavra book tem um open you. Então, são U's diferentes. Eu posso usar essas variações de U, às vezes, na música, para me ajudar. Se a pessoa que está ouvindo continua ouvindo a palavra certa, tudo bem. Se você muda demais e aí muda de palavra, aí, né, não dá. Então, aí, o professor de canto precisa ajudá-lo a mudar a vogal de acordo com o subregistro que ele está usando para facilitar ou melhorar a projeção, tá bom? Eu acho que a aula de diction nos Estados Unidos é muito legal. Isso é muito bacana. E às vezes eu sinto um pouco de falta nos cursos superiores no Brasil. Uma grande amiga minha que já faleceu, a Marta Herr, era especialista nisso. E ela fez a IPA para o português junto com a equipe dela, um monte de gente. Eles fizeram um trabalho lindo. E ela cantando em português, ela é americana, ela cantando em português era absurdo. Não tem sotaque nenhum. Todo o trabalho de diction bem feito é tão bonito a pessoa poder cantar em vários idiomas sem sotaque nenhum. E o IPA ajuda muito isso, o International Phonetic Alphabet, saber as regras do IPA para cada língua e a dicção correta para cada língua, e especialmente no lírico e depois no belting, porque tem coisas que você não vai fazer, por exemplo, se você está fazendo musical theater, por exemplo, você pode fazer uma opção. When you wish upon a star. Você pode fazer isso aí se o seu personagem é um redneck, se ele está no Nebraska, você pode fazer isso. Mas se você vai cantar lírico isso, você vai fazer When you wish upon a star. Com vanishing R, que a gente chama. Que é esse R que some, não R. Você não ficar parecendo um caipira. Que é legal. Por exemplo,
Eu fiz isso num espetáculo que eu dirigi aqui no Brasil, que foi Crazy for You, onde eu tinha cantores que eram de Nebraska e estavam falando em português e cantando em português. Eles tinham que ter sotaque. Então, eu tive que optar por um sotaque, porque senão não dá para usar. Então, esse ar de porta eles tinham. A grande maioria tinha, com exceção das meninas que vinham de Nova York. Aí eu tinha que fazer uma outra... são escolhas, né? Escolhas de dicção ajudam muito ao cantor, tá bom? Então, talvez isso te ajude. Falei demais, né, Tati? Oi.